Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho e hoje a gente está no nosso segundo vídeo da série dos vídeos sobre os 5 princípios do investidor consciente. Hoje a gente vai falar sobre reinvestimento de ganhos, reinvestimento de dividendos e ver qual é o efeito disso no longo prazo. Mas antes, dá uma olhadinha no nosso disclaimer, estamos falando de bolsa, é sempre importante ter. Então, gente, quando a gente fala sobre reinvestir, né, normalmente a gente está pensando em reinvestir os dividendos. Mas acontecem outras coisas na Bolsa que não são só dividendos. Se você passa 10 anos, 15 anos, 20 anos investido em Bolsa, vai acontecer algumas vezes de você acertar muito mais do que imaginava, assim como outras você vai também errar. Então, para quem estava no mercado na época dos IPOs de 2007 e 2010, deve lembrar do IPO da Bovespa, não é? Eu lembro que eu entrei como pessoa física, como clube de investimento na época, e você foi limitado a 13 mil, quase 14 mil reais, você não podia comprar mais do que isso, tanta gente que queria. No primeiro dia subiu 50% ou 52%, quer dizer, era um ganho de quase 7 mil reais para quem investiu. Se você, por exemplo, achava que não valia a pena manter a ação a partir daquilo, esse ganho poderia ser utilizado para você fazer um outro investimento numa ação que você considera mais barata. Vai acontecer de você sem querer fazer uma aposta especulativa, eventualmente, e ganhar um dinheiro. E isso aí não deve, no período de semeadura, no período de acumulação de patrimônio, isso aí não deve se tornar um consumo, entendeu? Um consumo de passivo, por exemplo. Eu tenho uma história muito interessante com um agente autônomo em Salvador, né, porque eu trabalhava no Instituto Nacional de Investidores. Ele fez uma operação. Ele era realmente um trader, ele não era investidor. A carteira, para você ter uma ideia, a carteira de longo prazo dele tinha uns 100 mil reais e era tudo em wall, quer dizer, ele não diversificava, era aposta. Ele era um apostador, bem sucedido inclusive. Ele fez uma operação em opções e ganhou 70 mil reais. Naquela época eu lembro que eu fiz a conta com ele, a gente estava fazendo uns cursos em Salvador, eu fiz a conta com ele, falei, poderia ter comprado ações da Marco Polo suficientes para dar para ele entre 4 e 5 mil reais por ano de dividendos. Naquela época era talvez mais do que um salário mínimo por mês, numa operação que ele fez. Quer dizer, as pessoas levam 30 anos para se aposentar com salário mínimo no INSS, e o cara, numa operação de opções, já poderia ter feito isso com ações de uma determinada empresa, muitos anos atrás. Ele pegou esses 70 mil reais e comprou um Citroën C4 Palas, que na época era o carro mais lindo e tal. Não sei se era mais lindo, mas era um carro bastante visado, novo, estava sem lançamento. Mas ele comprou um passivo, ele pegou esses 70 mil reais, ele destruiu esses 70 mil reais em 3 anos, enquanto que se ele tivesse feito um investimento em algumas ações que pagassem bons dividendos, teria uma riqueza que liberta, né? Para quem leu o meu livro Quanto Custa Ficar Rico, o título original dele era Riqueza que Liberta, Riqueza que Aprisiona. Para você entender que o fluxo de dinheiro que entra no seu bolso, ele pode te libertar ou pode te aprisionar dependendo do seu padrão de consumo. Nesse caso específico, esse rapaz, em vez de conseguir uma libertação de 4, 5 mil reais por ano, eventualmente para sempre, né? Ou até crescente, porque se a ação crescer e se pagar mais dividendos é mais, ele optou por uma perda de 70 mil reais em 3, 4 anos, que é o que o carro vai te tomar. Nesse período, ainda mais um carro que perde tanto valor como era o caso específico do Citroën C4 Palas. Tá? Então, o que a gente vai ver nesse vídeo agora, se você não viu ainda o primeiro vídeo, tem que ver, porque você vai ver exatamente o que nós fizemos. Nós fizemos investimentos em 4 ações ao longo de 22 anos. As ações são Gerdau, Marco Polo, Vale, Petrobras, foram escolhidas em 2009 no meu livro Mercado de Ações em 25 episódios. Isso que a gente está falando aqui é do segundo capítulo, se não me engano, segundo capítulo do meu livro Mercado de Ações em 25 episódios, onde eu mostro o que aconteceu se você seguir o segundo princípio do INE, o Instituto Nacional de Investidores, onde eu trabalhei, que trouxe esses princípios para o Brasil. Então, só para você relembrar, se você não quiser ver o vídeo de novo, se já tiver visto, não precisa, você pode ir direto para os resultados, mas a gente investiu R$1.000 por ano em 4 ações, né? GGBR 4, começamos com Vale 5, terminamos com Vale 3, Marco Polo, Pomo 4 e Petrobras PN, Petri 4. R$1.000 por ano em cada uma dessas empresas, desde 1996 até 2017, e pegamos a quantidade de ações que foi possível acumular e estamos utilizando aqui o valor
das ações de, se não me engano, 18 de agosto de 2020, para a gente fazer uma comparação do que aconteceu em quase 25 anos de investimento. Tá, então me acompanha aqui nos resultados. Olha ali, pessoal, relembrando o nosso vídeo antigo, o patrimônio que a gente conseguiria sem reinvestimento de dividendos em Petrobras, Vale, Marco Polo e Gerdau seria de 124 mil, 293 mil, 194 mil, 351 mil, totalizando 964. Isso aí já é você pegando o dividendo e colocando no bolso, eventualmente gastando. Tá? Se você reinvestisse os dividendos de cada uma dessas empresas, na Petrobras você iria de 124 para 151 mil, razoável. A Petrobras nunca pagou tanto dividendo assim, né? A Vale já pagou dividendos melhores, principalmente no passado, e ela chegaria, em vez de 293 mil, você conseguiria 503 mil reais. A Marco Polo, em vez de 194 mil reais. Esses resultados são com valores já das cotações de agosto de 2020, tá ok? E o patrimônio com reinvestimento seria em torno de 318 mil reais, e a Gerdau de 351 mil reais, né? Iria para 558 mil reais. Um total, se você olhar ali os totais, se a gente não reinvestisse, nós teríamos um ganho total, incluindo dividendos não reinvestidos e crescimento patrimonial, de 964 mil reais. Mas se eu, em vez de gastar os meus dividendos, eu pegar esses dividendos e comprar mais ações, eu vou conseguir 1.531.000 reais, quer dizer, teria conseguido, né? Estamos falando aqui do passado, é importante colocar isso, se você investisse nessas 4 ações. A rentabilidade, você vê que a rentabilidade do portfólio está ali em 15,71%, e a rentabilidade do portfólio com reinvestimento seria de 18,67%. Tá? Eu vou colocar para vocês aí agora, rapidamente. As pessoas costumam falar o seguinte, porque eu sei que tem gente que sempre fala, meu Deus, mas se eu tivesse investido esse tempo todo em renda fixa, teria sido muito melhor, etc. Bom, eu fiz essa conta também no livro e refiz agora para um prazo mais recente, né, o livro Mercado de Ações em 25 episódios. E, assim, realmente nós tivemos pelo menos até ali 2007, nós tivemos um juro absurdamente alto no Brasil. Você vê ali em 1996, nós chegamos a ter 2%, 2,5% ao mês. Se você olhar ali em dezembro de 1997, seria o equivalente a 3,04% num mês. Eu lembro bem dessa época, né? Isso aí realmente poderia ter feito você ganhar muito dinheiro. A questão é que se você fizer o mesmo tipo de investimento, quem viu o primeiro vídeo deve lembrar que não faz sentido a gente colocar o lump sum investing, investir tudo de uma vez. Você não pegaria, por exemplo, 88 mil reais em 1996, que era um dinheiro enorme, dava para comprar apartamento em Ipanema, eu lembro disso, eu morava lá na época, você poderia comprar um apartamento em Ipanema em 1996 com 88 mil reais, você não pegaria tudo isso e jogaria na bolsa, mas você faria isso na renda fixa. Então, fazer lump sum investing em renda fixa está correto, na bolsa não. Então, o que eu comparei, obviamente, não foi colocar todo o dinheiro em bolsa em 96, todo o dinheiro em bolsa todo o dinheiro em renda fixa em 96, porque não são procedimentos compatíveis. Colocar todo o dinheiro em poupança não tem risco. Colocar todo o dinheiro em bolsa tem um risco monumental. Você pode entrar no momento errado e passar 3, 4, 5 anos para se recuperar. Então, não há dúvida nenhuma de que você não pode comparar um investimento de uma tacada só em bolsa com um investimento de uma tacada só em poupança. Tá? Então, o que você vai perceber é que se a gente colocar os mesmos R$1.000 por ano de 96 até 2007, você vê que está aí cortando em 2007, depois foi só acumulação, eu não capitalizei mais nada. Se você colocar R$1.000 por ano em renda fixa, a rentabilidade vai ser de 10,6%. Okay? A rentabilidade não vai ser de 18, como nós vimos, ou de 15, de 12 na Petrobras, de 15 na Vale ou na Marco Polo, não importa. Tá? Então, assim, a rentabilidade do investimento de longo prazo, devagarzinho colocando dinheiro todo ano, não é tão grande em renda fixa como a gente imagina. Mas o mais importante é você entender que o futuro é que conta, não é? Principalmente porque a gente tem 900 mil pessoas entrando hoje, depois da pandemia, em bolsa. Então, se você olhar o histórico recente de taxas de juros, você vê que a coisa, pelo menos de 2018 em diante, você vê que a coisa não é mais tão agradável. Nós estamos falando aí de menos de 0,2% ao mês.
Então, em resumo, isso aí funciona bem, pessoal. O difícil, assim, quando você entra na bolsa, os dividendos são tão pouco significantes que você acha que isso não vai ter um efeito enorme. Não é mais assim, se você conseguir um dividend yield, é importante diferenciar dividend yield de payout, né? Payout é quando a empresa tem um lucro e distribui uma parte desse lucro. O percentual dessa distribuição é chamado de payout. Então, se ela tiver um lucro de 10 e distribuir 9, ela distribuiu 90%. O payout é 90%. O dividend yield é outra coisa. O dividend yield depende do preço que você pagou pela ação. Então, se você pagou R$ 100 por uma ação que pagou um dividendo de R$ 3, você teve um dividend yield, um retorno com dividendos de 3%. Esse retorno, que não é impossível no Brasil, longe disso, esse retorno de 3% ao ano em 30 anos, aumenta o seu patrimônio em 30%. Não é? Foi mais ou menos o que a gente viu com a Petrobras em 22 anos, que paga um pouco menos de dividendo e passou um tempão sem pagar dividendo por conta dos problemas lá de 2014 que a gente lembra até hoje. Não é? A própria Vale, por essas questões de Brumadinho, de Mariana, etc., passou um tempo sem pagar dividendos. Então essas coisas acontecem, mas 3% ao ano, em 10 anos, tem um efeito espetacular. Aumentar o seu patrimônio em 30%. Tá? O problema é quando você está entrando na bolsa, os dividendos são muito pequenos, você acha que eles são irrelevantes, mas não são. Tem que dar atenção para eles e fazer o reinvestimento. E principalmente, na hora que você der uma sorte, você sem querer se posicionou numa empresa que foi comprada, acontece bastante. A empresa está sendo negociada a R$ 25, você espera que ela chegue a dobre de valor em 5 anos. Aí chega alguém para comprá-la, oferecendo já hoje, né? Aqui, em vez de 25, R$ 50, você está vendido, você vai acabar vendendo a ação obrigatoriamente. Né? E aí você vende aquela ação, tem um lucro de 100% em 6 meses que você esperava ter em 5 anos, aí você faz e compra um carro. Sabe? Isso é comprar passivo. Não, você tem que comprar ativo, porque aquele dinheiro que está ali é o dinheiro que vai fazer você se aposentar. Tá? Então esse é o segundo princípio, pessoal. A gente tem o dinheiro que vai para o mercado, para acumulação, fica no mercado. Para que você consiga acumular o patrimônio, como fazem milhões de investidores ao redor do mundo. Estou falando investidor, não especulador, para garantir que a sua, ainda mais agora numa realidade de renda fixa muito ruim, que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente precisa conhecer como acumular patrimônio em outros instrumentos de investimento.